Irmãos, hoje nós vamos dar prosseguimento no nosso estudo sobre a disciplina eclesiástica. Então, como eu já expliquei semana passada, trata-se de um tema muito importante para a igreja, de modo geral. Então, não é uma questão da comunidade cristã de Londrina, é uma questão de toda a igreja que se diz uma igreja bíblica. Como eu disse já, lembrando, existem diversos irmãos do passado que consideram a disciplina eclesiástica como uma das marcas da verdadeira igreja, juntamente com a pregação da palavra, a pregação do evangelho e a ministração dos sacramentos. Nós entendemos dessa forma também. E na semana passada nós falamos dos aspectos mais gerais da disciplina, do porquê, do propósito de Deus na disciplina, de algumas orientações bíblicas que nós temos a respeito da aplicação da disciplina na vida da igreja. E hoje, como eu havia dito, nós vamos prosseguir para os aspectos mais práticos, e aí eu já vou pedir para você deixar aberto sua Bíblia lá em Mateus 18, aspectos mais práticos de como esses princípios gerais que nós vimos na semana anterior, como que ele vai se aplicar na prática, de como que isso envolve a minha vida e a vida de toda a igreja. Por quê? Como eu já havia dito, e repito agora, irmãos, a disciplina eclesiástica, ela não é algo que diz respeito à liderança, ao presbitério, ao conselho, aos anciãos. Não. O exercício da disciplina eclesiástica é um exercício de toda a igreja. Toda a igreja está envolvida nisso, tanto ativa quanto passivamente. Nós temos que ter olhos tanto para cuidar por amor, a gente vai falar disso, com a motivação correta, e zelar pelos meus irmãos, mas também ouvidos para ouvir. Ninguém gosta de ouvir. Ninguém gosta de receber, eventualmente, uma ligação, ou, olha, vem conversar, talvez essa atitude não está sendo boa, isso está te levando por um caminho ruim. E, irmãos, vamos ser bem sinceros, eu falo por mim, eu não posso falar por você. Quem gosta disso? Quem gosta de ser repreendido? Ninguém gosta. Então, nós tenhamos ouvidos para ouvir, olhos para enxergar e um coração de fato amoroso para entender qual é o nosso papel nisso e qual é a motivação que nós devemos ter em relação a isso, tá bom? Então, em relação a esses aspectos mais práticos da disciplina eclesiástica. Mateus 18, versos 15 a 20. Eu vou abrir para a gente ler junto o texto todo e depois a gente vai lendo ponto a ponto para ficar um pouco mais fácil. Mateus 18, verso 15 a 20, diz o seguinte: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então essa é a base de basicamente tudo que nós vamos falar hoje aqui. Primeiro ponto, primeiro critério que nós devemos observar quando está ocorrendo uma situação que demanda uma disciplina eclesiástica ou uma situação em que um irmão precisa, em amor, exortar um outro irmão, é essa abordagem particular. E ela é um a um. Eu. Eu quem? Eu, o ofendido. Eu, a pessoa que foi atacada, ofendida, ou que sentiu na pele o peso daquele pecado ou daquela atitude que eu, a princípio, acho que é pecado em relação àquele outro irmão. Então, quando isso acontece, o texto diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. O texto é bem claro. Entre ti e ele só. Se você ouviu a pregação passada, o estudo passado, você vai se lembrar que uma das características que nós devemos observar no exercício da disciplina é a discrição. A disciplina,
ela vai acontecer, essa conversa, esse tratar, esse falar, com o máximo de discrição possível, para que somente aqueles envolvidos tenham conhecimento, a não ser que haja necessidade, a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Mas se alguém peca contra mim, então eu devo, ofendido, procurar essa pessoa, não devo sair fazendo alarde, não devo sair contando para todo mundo, não devo antes começar a reclamar e fazer maledicência e falar para metade da igreja para depois ir tratar com o irmão. Vai, eu, sozinho, e vou ter com ele. Mas e se eu não quero falar com ele? Eu tenho vergonha, eu não tenho, eu fui ofendido, ele fez algo comigo, eu não quero. Isso aí vai ser algo que eu vou ter que, diante do Senhor, discernir. E eu creio que tem situações em que nós somos, diante de Deus, obrigados a fazer isso. Vai ter situações em que você tem dúvida, e isso acontece com muita frequência. A gente estava conversando com o pastor Alexandre semana passada sobre esse ponto mesmo. Quando é a hora? Como? De que forma? Em que momento que eu tenho certeza? Porque às vezes a gente pode também ter uma ideia de que vou sair caçando pecado para ir tratar. E não é isso também. É muito confuso, é muito difícil, e o nosso coração é enganoso. E eu fiquei, irmão, a semana inteira pensando nisso, meditando nisso e pensando nisso. E eu cheguei numa conclusão, até conversei com a minha esposa, e eu falei para ela, eu não sei. Eu não sei exatamente. Eu acho que vocês aqui, e eu também, sempre quando a gente estiver diante dessa situação em que, de alguma forma, eu me sinto ofendido pelo pecado de alguém, e eu tenho dúvida no meu coração se eu devo ou não tratar, eu vou ter que tratar isso diante do Senhor, pedindo a Ele discernimento e graça, sabedoria, eu devorar. Isso não vai ser algo fácil de fazer, e vai ter alguns princípios que eu vou ter que considerar no momento e antes de eu decidir se de fato eu vou lá tomar essa atitude de tratar com o irmão. E esses princípios eu queria tratar com vocês, esse sobre quando eu devo agir. Porque o texto é claro, se o irmão peca contra ti, vai e trata com ele. E isso deve ser feito, mas irmãos, vocês sabem que às vezes isso é difícil. Será que ele pecou mesmo ou não? Será que foi impressão minha? Será que isso não é o meu coração enganoso, às vezes tentando atacar alguém que eu não goste? Será que quando é outra pessoa fazendo o que eu gosto, eu aceito, eu tolero, mas aquela pessoa eu não aceito e eu preciso tratar isso? Vocês conseguem entender as nuances disso? Será que é um coração aqui que só quer expor alguém e mostrar como que eu sou superior? Vocês acham que existe a possibilidade disso acontecer? Existe. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores também. E é por isso que quando a gente vai considerar esse tema, a gente tem que considerar ele à luz da palavra. Então eu anotei aqui alguns princípios que eu acho que a gente deve levar em consideração quando nós estivermos diante dessa situação e eu precisar tomar uma decisão diante de Deus, se eu devo ou não devo ir lá e tratar com o irmão que estiver, a princípio, em pecado contra mim. Que eu preciso considerar isso. O primeiro princípio, eu quero que você volte um pouquinho na sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 7, verso 1 a 5. Mateus 7, de 1 a 5, vai ser um texto que a palavra nos traz, que o nosso Senhor nos ensina princípios a respeito de como nós devemos julgar os irmãos. A Bíblia não proíbe a gente de julgar os irmãos. A Bíblia proíbe a gente de fazer juízo temerário dos irmãos, que é diferente. Ou você olhar e falar, irmão, você está andando num caminho de erro, num caminho de engano, isso é um julgamento. E você chegar para ele e dizer, irmão, vem, eu vou te ajudar, o que você precisa, isso é um julgamento. Você não concorda comigo? Eu estou fazendo um julgamento. Agora, o que é proibido é o juízo temerário. É aquele juízo feito de qualquer forma. É aquele juízo feito por alguém que se considera superior. É aquele juízo que desconsidera o amor. É aquele juízo que desconsidera o que Cristo fez. Esse juízo é proibido pelas Escrituras. Olha o que o texto diz. Eu vou ler numa versão, na NVT, que é uma versão mais atualizada em termos de linguagem, para ficar um pouco mais fácil para alguns irmãos entenderem. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco no seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro livre-se do tronco de seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Quando você lê um texto desse, você vai falar assim, eu nunca vou disciplinar ninguém. Você concorda comigo? Irmãos,
O mesmo Deus, o mesmo Cristo que nos disse aquilo, nos disse isso aqui. Ele diz as duas coisas. O que eu quero dizer para você é o seguinte: os dois textos são palavras de Deus ditas pela boca de Jesus Cristo, o Filho de Deus aqui encarnado aqui na terra. O fato que quando ele faz isso, ele diz essas duas coisas, cuide com o juízo temerário, mas vai e trata com o teu irmão quando ele pecar contra ti, significa que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que estar olhando para Cristo no momento em que eu vou fazer isso. Existem pessoas que têm um prazer absurdo em exortar os outros. Eles gostam de exortar e de chamar atenção e de apontar pecado para todo mundo. Isso é uma característica complicada, difícil, problemática, especialmente à luz de Mateus 7. Mas existem pessoas também que veem irmãos morrendo do seu lado e não falam nada. Continua, deixa, isso não é problema meu, isso não é problema meu, isso não é problema meu. Isso também é uma atitude errada. O que eu estou dizendo aqui, irmãos, é que quando eu estiver diante de uma situação real, prática, verdadeira ali, uma situação que está acontecendo comigo, eu preciso tomar uma decisão, eu devo levar em consideração todos os princípios das Escrituras a respeito daquele tema. Eu preciso orar, por isso que isso não vai ser uma coisa que vai ser feita de maneira muitas vezes imediata, por isso que às vezes eu vou orar, às vezes não, sempre eu vou orar, eu vou tomar um tempo para decidir, e à luz dessas palavras, duas que nós lemos aqui, Mateus 7:1 e Mateus 18:15, eu devo tratar e observar qual é o meu coração em relação a isso. Qual é a minha motivação, como eu disse há pouco. Eu estou efetivamente preocupado em ganhar aquele irmão, como o texto de Mateus 18:15, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão, porque esse é o propósito de Deus na disciplina, é ganhar a pessoa, ganhar de volta para Cristo. Essa é a minha intenção, essa é a minha vontade, é isso que eu desejo de fato? Ou o que eu quero ao chegar para o irmão e falar assim, você está nesse pecado, é ver ele sendo julgado ali por mim. É ver a cara dele de decepção, é ver o fato de que eu descobri e eu não faço isso. Se for isso, você está errado. Você está fazendo, às vezes, algo que formalmente é correto, mas você está fazendo com uma motivação errada. E quando a gente fala em termos de igreja, em termos de palavra de Deus, em termos de fazer as coisas para o Senhor, motivação errada anula o processo. A gente vai tomar ceia daqui a pouco. A ceia está aqui. Saí daqui, o que você fez? Eu peguei o pãozinho, peguei o vinhozinho, tomei os dois, saí. Tomou a ceia? Formalmente você tomou uma ceia. Mas se o seu coração não estiver onde ele deveria estar, tudo que você fez foi simplesmente se alimentar de um pequeno pedaço de pão e de um pouquinho de vinho. Em termos de disciplina, basicamente é a mesma coisa. Eu fui lá, falei, fiz, apontei, esfreguei na cara dele. Mas se você fez com o coração errado, formalmente você até fez algo. Mas o Senhor, que trata todas as coisas, sabe que aquilo não foi feito para a honra e glória dele. Então, você deve considerar à luz também dessa situação. Então, por isso que eu digo, irmãos, não é tão simples assim. Eu fiquei aí alguns dias pensando e meditando e orando a esse respeito, e eu não consegui chegar numa conclusão, e eu acho que cada situação, porque isso não acontece toda hora, não é toda hora que você está vendo situações, isso acontece um dia, acontece outro dia, né? A não ser que a gente saia procurando. Mas normalmente não é sempre que isso acontece. Mas quando acontecer, tenha misericórdia, tenha discernimento, clame ao Senhor para que Ele coloque amor no teu coração por aquele irmão que está em pecado, porque o pecado ele mata, ele destrói. Clame ao Senhor para que Ele te dê sabedoria e clareza a respeito daquele pecado, daquilo que você sente por aquele irmão. Por exemplo, uma coisa que fica muito claro para mim, se o desejo efetivamente é de ganhar o irmão ou não, é o seguinte: se eu for tratar com ele, ele fala assim, me ajuda então. Eu vou estar disposto a ajudá-lo? A andar com ele? Ou não? Não, eu só vim falar, eu só sou o portador das más notícias. Isso vai mostrando um pouquinho como é nosso coração. Mas e se isso acontecer, então eu não faço? Você não tem a opção de não fazer algo que o Senhor determina. Mas quando você percebe que o teu coração está errado, clame ao Senhor para tratar o teu coração. A gente precisa disso. Nosso coração precisa ser mudado quando a gente vai tratar com essas coisas, né? Como eu disse já, o alvo aqui é ganhar o irmão, ajudá-lo a ver o seu estado pecaminoso ou mesmo a esclarecer a situação, né? Observando, é lógico, essas diretrizes que eu acabei de trazer para vocês. Às vezes não vai ser tão óbvio, às vezes não vai ser tão claro, às vezes você vai ter dúvida e às vezes você vai achar melhor não falar nada.
Eu não tenho convicção de que é isso. Eu não tenho tanta certeza assim. Eu acho que meu coração está errado. Então eu vou esperar, eu vou orar, vou pedir clareza para o Senhor. Irmãos, o Senhor ele nos ensina, ele nos exorta a clamar e pedir por sabedoria que ele dá. Está lá em Tiago. A gente tem que fazer isso. A gente não tem todas as respostas claras aqui na nossa mente, e a gente tem que entender que nós estamos numa guerra espiritual e nós seremos tentados muitas vezes a atacar e agir de maneira temerária em relação a irmãos queridos, porque isso machuca a igreja também. Uma disciplina feita de maneira correta, ela é um processo doloroso. Imagina uma feita de maneira incorreta. Feita para machucar, feita para atacar, feita para dividir. Porque isso acontece também e a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Eu trouxe aqui um texto, eu sei que é um texto um pouquinho técnico, mas eu não conhecia essa situação e eu achei tão interessante que eu acho que ela faz sentido para nós prestarmos atenção de como que para Deus é importante esse agir individual meu, como membro da igreja em relação ao meu irmão, quando eu sou exortado a arguí-lo, a tratar com ele quando ele peca contra mim. Preste atenção. Esse aqui é o pastor Valdeci, professor lá do Andrew Jumper. Ele diz assim, o termo grego, está ali no verso 15 que a gente leu, arguir, né? Aquele arguir, elenkon, né? Que é o termo do grego, também pode ser traduzido como trazer à luz, expor. É significativo o fato de que esse é o mesmo termo usado em João 16:8. É o mesmo verbo, é a mesma palavra, João 16:8. João 16:8, ali a gente está falando, sabe de quem? A palavra diz, do Consolador, do Espírito Santo. E lá o texto diz assim, quando ele, o Consolador, vier, convencerá, esse convencerá é a mesma palavra do arguilo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, para descrever o ministério do Espírito em relação àqueles que estão no mundo e convencê-los, ou seja, confrontá-los. A mesma coisa que o Espírito Santo faz quando ele vem à Terra com um ministério efetivo de confrontar o cristão em relação ao seu pecado, ali em Mateus a gente vê Jesus Cristo dizendo que nós, enquanto membros da igreja, parte da igreja, também somos chamados para fazer. É mais ou menos, é bem parecido com a questão da evangelização. Quem converte? O Espírito Santo. Mas quem é chamado para levar o evangelho? Nós. Quem que convence do pecado? Quem que convence do juízo? O Espírito Santo. Mas quem é chamado para ir tratar com o irmão? Nós. E é interessante esse cuidado do Senhor em fazer isso. Como eu já disse, a motivação nossa deve ser obediência a Deus, porque há uma ordenança em relação a isso, mas também amor ao próximo. Se você estiver diante, eu vou repetir de novo, se você estiver diante de uma situação como essa, e você perceber que você não ama aquele irmão, mas o teu coração ele se alegra com aquela oportunidade de colocar aquela outra pessoa no chão, não fale com o seu irmão. Vai tratar diante de Deus primeiro. Mesmo que o pecado seja real, vai tratar diante de Deus, porque você precisa ser tratado também. E uma vez tratado, vai lá e trate com o seu irmão depois. Talvez vai demorar um pouco? Vai. Mas é importante que nós tenhamos consciência de quem nós somos e o que o nosso coração é, para que a gente não cause um problema maior do que o que já existe ali. Provérbios 27 é um texto maravilhoso, foi lido na outra semana, quando eu trouxe a palavra no início, mas é um texto que fala disso. É difícil ouvir, irmãos, e é difícil falar também. Para mim é difícil os dois. Assim, eu tenho muita dificuldade em tratar e eu não gosto de ouvir também. E eu imagino que para muitos aqui acontece isso também. Mas, irmãos, a palavra nos ensina que nós estamos juntos para isso também. Vocês lembram de Caim? Acaso eu sou cuidador do meu irmão? Quando ele é chamado por Deus para falar do seu irmão? Nós não somos Caim, nós não devemos ser como Caim. Provérbios 27. Melhor é a repreensão franca, honesta, verdadeira, do que o amor encoberto, aquele amor falso. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Mas as feridas feitas por quem odeia também. Então, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então aqui se trata de uma atitude que vai buscar trazer o irmão de volta, mostrar para ele do erro, mostrar para ele o engano, né? É uma restauração efetivamente. Esse é um dos propósitos, mas há um outro propósito também. A gente está falando muito aqui de ganhar o irmão que pecou contra mim, o irmão que veio e falou contra mim, o irmão que fez algo que eu entendi que estava errado, que estava ruim. Mas você consegue entender que às vezes você está enganado?
Acontece, não acontece? Às vezes você está com um ódio mortal de alguém porque aquela pessoa disse algo para você, ou de você, e você ficou sabendo, e você guarda ódio realmente daquela pessoa. E depois você descobre que ela não disse aquilo, que era fofoca. E depois você descobre que não foi bem aquilo que ela disse, que não foi aquele contexto que ela falou, foi uma outra coisa, uma outra situação, mas por algum tempo você guardou o que no teu coração? Rancor, raiva, ódio. E, queridos, isso precisa ser tratado. Então, uma coisa que é um termômetro muito interessante, importante para eu perceber se eu preciso tratar com o irmão ou não, é esse. Você está com raiva dele? Como eu disse, não é para chegar e... É orando, colocando diante de Deus. Às vezes você não vai chegar acusando de um pecado, mas buscando esclarecer. Aconteceu isso de fato? Alguém me disse que você me disse isso de mim, isso é real? Sabe por que a gente tem que fazer isso? Para tratar daí é o meu coração. É o meu coração. Às vezes não é nem uma questão de pecado em si, mas é algo que me incomoda. Mas para tratar o meu coração, eu devo me colocar diante de Deus e buscar. Olha o que está escrito em Levítico 19, 17. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. O teu irmão, às vezes, fez algo de fato errado contra você. E você ficou com ódio dele por causa daquilo. Então, tem uma notícia para você. Você está em pecado também. Ele está em pecado porque fez algo e você está em pecado porque você tem ódio. Então, é importante o tratar, faz parte nisso também de ele trazer restauração para o meio da igreja. E muitas vezes vai esclarecer efetivamente. Pode ser que não tenha tido um pecado, às vezes é só um mal entendido, mas eu não quero falar porque eu não quero confusão. Mas eu fico com ódio por 5 anos. Isso vai fazer mal para a igreja com o tempo. Porque a primeira vez que alguém vir falar alguma coisa, daqui muito tempo, sabe fulano, não gosto dele. E às vezes você nem lembra por quê. Às vezes de alguma coisa que aconteceu no passado, você nem se lembra. Em casal acontece muito isso, né? Aquelas brigas não resolvidas e não tratadas, vão criando uma situação terrível e depois você acaba se separando, uma briga terrível por causa de nada, muitas vezes. Mas por quê? Situações não tratadas em cima de situação não tratadas. Levítico 19 traz um texto para nós muito importante a respeito disso. Voltando para os nossos aspectos práticos aqui da disciplina. Uma vez que eu fui diante daquela pessoa, passada todo esse processo, onde eu verifiquei, analisei, entendi a minha motivação correta, entendi que é meu dever ir lá tratar com o irmão por amor a ele, fui e levei ao irmão a situação, falei para ele, conversei com ele, mas ele rejeitou, simplesmente. Não rejeitou porque ele não fez. Não, isso não aconteceu, irmão, pelo amor de Deus, eu nunca fiz isso. Não, não é isso que eu estou falando. Ele rejeita a disciplina. Ele fala, olha, eu me desculpo, mas eu vou continuar fazendo exatamente o que eu estou fazendo. Ou ele diz que vai mudar e não muda, efetivamente. Que daí não há arrependimento real. Continua fazendo exatamente a mesma coisa. O texto vai passar para um segundo ponto. Para uma admoestação privada. Ainda tudo privado, ainda tudo só entre algumas poucas pessoas. Mateus 18, 16. Se, porém, essa pessoa não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Então, aqui a gente tem um princípio antigo do Velho Testamento, que é a necessidade da confirmação de um fato por 2 ou mais testemunhas em busca da verdade. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 19. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Isso é um padrão, isso é um princípio que é utilizado. Agora, é óbvio que há situações em que não é possível que isso aconteça. Testemunhas do fato em si, às vezes não vai ter, especialmente em situações particulares ou domésticas, em casa. Eu e minha esposa, só estou eu e ela lá. Ninguém vai saber, não vai ter essas testemunhas. Então, essas testemunhas aqui podem ser sim testemunhas do fato, do que aconteceu, que podem ser levadas por mim para tratar mais uma vez com aquele irmão, mas também podem ser pessoas que vão me acompanhar para que elas possam presenciar aquela admoestação que vai ser feita ainda em privado. Então é lógico que essas pessoas aqui devem ser pessoas crentes, membros da igreja, pessoas que tenham uma reputação, não falo reputação em nome, eu falo de santidade e de honestidade, de honra diante da igreja, pessoas que são sérias e maduras na fé, e você vai levar essas pessoas para tentar ajudar a resolver aquela situação
de alguma forma, né? O irmão Solano Portela vai dizer, são pessoas que deverão testemunhar e participar desse encaminhamento do processo da disciplina, da exortação e do aconselhamento, objetivando que o faltoso ouça, para acompanhar aquele processo. Isso porque o nosso desejo, como dito desde o começo, é restaurar a comunhão, é resolver o problema, é levar a pessoa a se arrepender diante do Senhor, diante do Espírito, pelo Espírito Santo diante do Senhor, para que mude efetivamente a forma dela agir. Esse é o desejo. Esse deve ser sempre o desejo. Eventualmente, quando eu e aquela pessoa não resolve, uma outra pessoa tratando junto, eventualmente vai nos ajudar nesse processo, né? E também, mais uma vez, lembra que eu posso estar enganado no meu julgamento de que eu fui ofendido? Às vezes, quando eu vou chamar o irmão Rafael, vamos lá comigo que eu quero conversar com o irmão que não está me ouvindo. E aí o irmão Rafael, mas o que aconteceu? Eu conto, aconteceu isso, isso, isso. Aí o irmão Rafael olha para mim e fala assim, eu acho que quem está errado é você. Uma outra pessoa pode me ajudar a enxergar algo que eu não estou vendo, que o meu senso de justiça própria pode estar me enganando, e por isso que vai acontecer. Mas percebe que ainda a descrição aqui, 2, 3 pessoas. Quantas pessoas estão sabendo daquela situação toda? Agora, 2, 3. Não mais do que isso. Esse é o princípio do Senhor. Não havendo arrependimento, não havendo mudança, não havendo tratar, então a gente prossegue o terceiro passo, que é a exortação pública, que está lá em Mateus 18, 17, primeira parte. E, se ele não os atender, usa aqui a quem? Esse irmão que foi levar e mais o outro irmão que está junto ali, 2 ou 3 irmãs, eventualmente, né? Pode acontecer também aqui. E se ele não os atender, diz-o à igreja. O que é a igreja aqui? Então, por exemplo, num sistema como o nosso, em que a igreja possui representantes que são o presbitério, como representantes da igreja, o presbitério ele pode fazer esse papel de receber essa informação. Vocês conseguiram perceber que só agora o presbitério apareceu aqui? Os presbíteros apareceram? Até agora, não necessariamente houve a necessidade da participação dos presbíteros da igreja. E se o Senhor permitir, numa igreja madura, as coisas vão acabar tudo ali. Se resolve entre os irmãos. E é para ser assim. Mas, eventualmente, vai acontecer situações em que o pecado, a situação, aquela questão não tratada vai ter que ser levado à igreja. Mais uma vez, numa forma de governo como nós temos aqui, que é presbiterial, onde você tem um conselho de presbíteros que representa a igreja, esses presbíteros podem receber essa informação no primeiro momento. É assim que nós agimos aqui. Então, no nosso caso, se for uma igreja congregacional, se for uma igreja que se reúne em assembleias, vai agir de outra forma. Se for uma igreja episcopal, você tem bispos, uma sequência, vai ser de outra forma. No nosso caso, é assim que funciona. Então, o presbitério recebe essa informação, e então o presbitério, que representa a igreja, né? Então vai ser levado à igreja, o irmão faltoso vai ser chamado à presença da liderança, que vai o ouvir, e se for o caso, vai exortá-lo. Então ainda existe mais um passo em que vai acontecer algo. Então veja que agora aumenta mais a quantidade de pessoas envolvidas. O presbitério ali representa a igreja toda, mas são mais irmãos, e eles podem ouvir aquela situação do que aconteceu até agora, e se eles entenderem, se o presbitério entende que é de fato uma situação a ser tratada, então o presbitério convoca, chama aquele irmão para conversar com ele e para exortá-lo. Ali já é um tipo de exortação pública? Sim. Porque o presbitério faz aquilo em nome da igreja, ainda que a assembleia toda não saiba. E qual é a exortação aqui? Para que o irmão se arrependa e mude, e demonstre com frutos dignos de arrependimento. Basicamente é isso. Veja, tudo isso que a gente está falando é um processo longo. Não é o que acontece numa semana, na outra semana e na outra semana. Tudo isso envolve oração, envolve tratamento, envolve conversa, envolve reuniões, e isso demora algum tempo, e tem que ser assim. Ninguém aqui pode confiar no seu coração e falar, eu sei o que eu estou fazendo. Nenhum de nós aqui tem essa condição. A gente precisa ter misericórdia e cuidado, porque a gente está tratando de igreja, de irmãos que são filhos de Deus. E a gente precisa cuidar com muito cuidado, ter muito cuidado em relação a isso. Contudo, se a gente percebe de que, de alguma forma, não há arrependimento, e quando a gente diz não há arrependimento, não é que a pessoa não manifesta, olha, eu estou arrependido. Pode acontecer.
Há situações em que a pessoa vai olhar para nós e falar assim, eu não quero nem saber, eu vou continuar fazendo exatamente isso que eu estou fazendo. Mas muitas vezes, esse não é o padrão. Você vai ter situações em que a pessoa fala, eu estou arrependido, mas continua fazendo basicamente a mesma coisa que estava fazendo antes. O que a palavra nos ensina? Arrependimento real, ele é acompanhado de frutos. Então, se não há frutos, nós não consideramos que há arrependimento, ainda que a pessoa diga que arrependeu. Então, esse acompanhar e esse tratar é que vai sendo ocorrendo com o passar do tempo. Em razão disso, e aí as pessoas às vezes perguntam, mas por que há... e aí só voltando, né? Eu estou pulando um passo aqui. Diz-o a igreja, se não há uma mudança efetiva diante do presbitério, e aí sim, a igreja, com base nos seus membros, então somente os membros da igreja, muitos de vocês estão aqui não são membros ainda da igreja, vão ser avisados que um determinado irmão ou irmã está passando por um processo de disciplina e que então é para a igreja orar, estar junto desse irmão ou irmã, buscá-lo, ajudá-lo, estar com ele por um determinado período de tempo, porque nesse período essa pessoa vai ficar afastada dos seus privilégios de membro. O que significa estar afastado dos privilégios de membro? Significa basicamente não participar de assembleias. Se a pessoa está envolvida em algum ministério, por um período de tempo determinado, ela vai ficar afastada. Ela não vai participar da ceia do Senhor. E a pessoa fala, mas por que não participa da ceia do Senhor? É uma questão de zelo e segurança por esse irmão ou irmã. Porque se há ali uma situação de prova ou de espera para verificar se de fato aquela pessoa é um dos chamados, um dos eleitos do Senhor, a gente se lembra de que há uma exortação muito séria a respeito do seio do Senhor, lá em 1 Coríntios 11, 27. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ser réu do corpo e do sangue do Senhor não é uma brincadeira. É algo sério, apesar da gente desconsiderar isso muitas vezes. Então, se naquele contexto há uma situação que está em processo de tratamento, por amor à pessoa, a gente fala, espera um pouco. Espera um tempo, espera alguns meses, vamos ver se de fato você vai ser restaurado, porque caso você for restaurado, aí você vai poder voltar a tomar a ceia do Senhor, sem dúvida de que você está fazendo isso de maneira digna, correta, diante de Deus, e não de maneira indigna. Basicamente esse é o princípio envolvido aqui, tá bom? E aí uma dúvida que algumas pessoas têm. E o pecado precisa ser falado para a igreja? O pecado em si? Eu estou dizendo de uma situação em que o que está sendo comunicado à igreja é o fato de que um determinado membro da igreja, um homem ou uma mulher, passou por um determinado processo e até agora não se arrependeu, demonstrando frutos dignos de arrependimento. Certo? É isso que a igreja está sendo informada. Só isso. Mas qual foi o pecado que a pessoa cometeu? Se o pecado não for público, se o pecado for velado, se for algo que ninguém ficou sabendo, ou poucas pessoas ficaram sabendo, não há necessidade da igreja saber qual é o pecado. E aqui, irmãos, eu quero que fique bem claro algo que é muito importante. Todos nós aqui, talvez, a maior parte de nós, vem de contextos em que a disciplina, via de regra, só era realizada numa situação, 95% em uma situação, pecados sexuais. Só. Fornicação e adultério. A Bíblia nos ensina que deve ser levada a disciplina todo e qualquer pecado. Existem pecados que machucam muito a igreja, que destroem a igreja e que muitas vezes nós toleramos. Quem aqui já leu Pecados Intocáveis do Jerry Bridges vai ver ali quanto desses existem que precisam ser tratados. Muitas vezes a fofoca é algo que precisa ser tratado. Esses pecados que a gente considera pequenos, a maledicência não é um pecado pequeno. A mentira não é um pecado pequeno. Uma pessoa avarenta, isso não é um pecado pequeno. Então, pode ser qualquer um desses pecados? Pode. Porque, às vezes, o fato da gente achar que uma pessoa foi levada à disciplina, parece que ela deve ter feito uma coisa terrível. Não, não necessariamente. Todo pecado é terrível, mas eu estou falando de pecados com efeitos muito grandes. Você não sabe, e se não foi dito, é porque não é para ser falado. E não é para a gente ficar perguntando, querendo saber. Isso não é do nosso papel. Em que situação que o pecado precisa ser dito, ou precisa ser levado à igreja? Quando o pecado for público. Aí, tristemente, isso tem que ser colocado à igreja por uma questão de clareza. Mas se o pecado não for público, não há necessidade de ser levado a comunicado, que toda a igreja saiba. Basta que saiba que aquele irmão está passando por um processo e que toda a igreja está envolvida na recuperação daquele irmão, daquela irmã.
toda a igreja está envolvida em oração, em cuidado, em amor, e está próximo para que ele seja logo reestabelecido. Esse é o desejo, essa é a vontade. Cuidando nós todos, para que nós não caiamos no pecado da maledicência, para que nós não caiamos no pecado de ficar querendo saber, ou conversando, ou falando mal a respeito, cuidando demais para que isso não aconteça, e cuidando para que nós também não sejamos tentados nisso. Isso acontece com uma certa frequência. Cuide para que você também não seja tentado, porque isso vai acontecer. Então, esse é o ponto que a gente deve ser colocado. E, por fim, o último ponto, né, que é a excomunhão, o ser excluído da comunhão. Nós tivemos agora recebimento de membros, e agora vamos começar a classe de novos membros. Quando o irmão é recebido como membro pelo batismo, especialmente, nós, enquanto igreja, lembra que a gente leu lá em Mateus 18 mesmo, ali no fim, tudo que a igreja liga e desliga, aqui na terra, liga no céu, tem a ver com isso. Nós, quando recebemos irmãos como membros da igreja pelo batismo, nós estamos testemunhando diante do mundo, diante do Senhor, que a comunidade cristã de Londrina, igreja local, parte da igreja de Cristo do mundo, reconhece que aquela pessoa é um filho de Deus, é um irmão em Cristo e parte do corpo do Senhor. É um reconhecimento disso. Por isso que nós tomamos uma série de cuidados em relação a isso para evitar sofrimento para todo mundo, porque é um sofrimento quando alguma coisa diferente acontece. Então, o receber como membro alguém tem a ver com isso. Nós atestamos para o mundo de que essa pessoa é um dos nossos. A excomunhão é o contrário. Nós agora vamos divulgar, lógico, não divulgar, eu não estou falando, né, publicamente, mas aqui nós vamos reconhecer diante de Deus, diante do mundo, que essa pessoa que um dia nós reconhecemos como membro, como um dos irmãos, nós estávamos errados. Ele não era. Então nós estamos considerando como gentio e publicano, nós cometemos um equívoco quando reconhecemos a confissão de fé, a profissão de fé dele lá atrás. É isso que significa a confissão. Ah, mas vocês não ensinaram aí que uma vez salvo, sempre salvo? O equívoco é nosso, não é do Senhor. Se essa pessoa, depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 20 anos andando no meio da igreja, a igreja reconhecer que ele não é um cristão, o erro foi de quem o aceitou, não é do Senhor. Essa pessoa nunca foi salva. Basicamente é isso. É possível que isso aconteça? Quem foi que disse para nós que vai ter um dia em que o Senhor vai estar lá e ele vai dizer, pessoas vão dizer assim, mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos isso, aquilo, outro. O que o Senhor Jesus vai dizer? Afasta de mim, não conheço vocês. Então, é triste falar, mas isso é uma realidade. E esse é o ponto da excomunhão. A pessoa não deixa de ser cristã. É simplesmente um reconhecimento da igreja de que aquele era apenas um lobo ali no meio, que ficou ali por um tempo, mas que agora está sendo reconhecido, que ele está sendo excluído por causa disso. Isso é algo muito sério, isso é algo muito pesado, isso é algo muito triste, e pela graça de Deus a gente espera que isso nunca venha acontecer no nosso meio. Graças a Deus nunca aconteceu, e a gente espera que isso nunca aconteça. Mas e se recusar a ouvir também a igreja, lembra? Primeiro o presbitério, depois a igreja em si, por um período de tempo, aí vocês vão considerar ele como gentil e publicano. Se após todo esse processo o ofensor ainda não se arrepende do seu pecado, mantendo-se impenitente e obstinado, a igreja não deve considerá-lo mais como seu membro. Ele deve ser tratado como ímpio. Aí que essa pessoa a gente vai tratar ela pregando o evangelho para ela. Como a gente trata uma pessoa que é de fora, pregando o evangelho para ela, tá bom? Nosso irmão Nicodemos vai dizer, pecadores que não estão dispostos a se humilhar por causa de seus pecados não pertencem à igreja de Cristo. Precisam ser excluídos após terem recebido todas as chances de arrependimento. Veja, mais uma vez, irmãos, isso aqui é algo muito sério. Isso aqui é algo muito complicado, muito difícil, e que a gente, como igreja, precisa clamar ao Senhor para que não venha acontecer. Como eu diz aqui, é uma medida última, acompanhada de temor e tristeza, mas seus propósitos são aqueles que a gente falou semana passada. Manter a pureza da igreja, impedir que o pecado se espalhe e mostrar ao ofensor o quão terrível é o seu pecado e suas consequências. É triste dizer, mas às vezes, somente depois de uma situação drástica é que a pessoa entende que ela não pode continuar fazendo aquilo. A gente consegue entender isso quando a gente tem filho pequeno, por exemplo, ou crescendo. Se você der tudo para ele, o que vai acontecer? Você sabe.
ele vai ficar mimado, ele vai ficar cada vez pior. Né? E, eventualmente, a gente precisa tratar de uma maneira um pouco mais dura, ou cortando, ou falando não, ou disciplinando, para que ele possa entender as consequências do pecado dele. Por que a gente faz isso? A gente tem prazer em ver um filho chorando? Não, mas porque a gente quer proteger ele do que vai acontecer depois. Se ele continuar vivendo daquela forma, a vida dele vai ser destruída. Se aqui alguém já teve, eu sei que irmãos aqui tiveram a oportunidade de visitar um presídio, por exemplo, e ver as pessoas que estão ali, quantos dali eram bons filhos obedientes a seus pais? Não eram. E o que eles estão recebendo basicamente a paga de uma vida descompromissada com o Senhor e de desobediência. É só você ler Provérbios todo e você vai ver o que está acontecendo ali. De certa forma, é assim que ocorre em relação à igreja e aos seus membros, esse cuidado que a gente tem que ter, uns para com os outros, não com julgamento temerário. Porque a palavra nos ensina que a hora que eu olhar para o irmão passando por esse processo, eu devo pensar, Senhor, tem misericórdia para que não seja comigo, porque pode ser comigo, eu posso ser o próximo. Será que não vai ser eu? Será que eu não vou cair? Será que eu não vou pecar? Ah, eu não, o fulano cai, ele é fácil, o outro cai, ele é fácil, é esse povo aí. Irmãos, o apóstolo Pedro caiu. O apóstolo Pedro caiu, e na Bíblia tem registrado 2 vezes bem claras que ele caiu, né? Ele trai o nosso Senhor e depois ele ainda sai falando heresia na frente de Paulo. 2 vezes. Se Pedro pode cair, por que eu não posso e você não pode? Por que eu acho que nunca vai acontecer comigo? Tenha misericórdia, porque você pode ser uma pessoa que um dia vai estar nesse processo. Entenda, isso não é fácil para você. Não vai ser nem para você, nem para sua família, para os seus filhos, para os seus amigos. Isso é algo doloroso, mas necessário por amor à igreja e por amor aos irmãos. Como o texto prossegue, em verdade vos digo que tudo que ligardes no céu, na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há concedido por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Você consegue entender agora esse texto? Esse texto aqui não é para você ganhar coisas, não é para você ganhar um carro ou comprar um terreno. Esse texto, de 2 ou 3 concordarem, reunidos ali, é dizendo como igreja, falando a respeito daqueles que são seus e daqueles que não são. É sobre esse assunto de disciplina eclesiástica que ele foi dito, que ele nos dá, né? De novo, o pastor reverendo Valdeci. É claro que cada um desses passos, todos esses passos que a gente passou até agora, envolve dor, tempo, amor e transparência. E aqui não são palavras jogadas ao vento, tá? Deveria ser tudo isso. Ah, mas não tem amor, eu quero que ele se exploda. Está errado. Deveria ter tempo. Eu deveria sofrer na pele, lembrando que o próximo pode ser eu. Eu deveria amar aquela pessoa. E se fosse a mim, se fosse a minha esposa, se fosse meu filho, será que eu seria tão duro? Será que eu não teria um pouco mais de misericórdia? Nenhum desses passos é agradável, e eles só prosseguem diante da dureza do coração do ofensor. Ou a inércia, né? A dureza nesse sentido. Não quero saber, mas aí, tudo bem, continua tudo igual. Isso é dureza também. Ou seja, a recusa ao arrependimento. Há, porém, o conforto de saber que a presença e o poder de Jesus, que é o que a gente acabou de ler no final, ali do texto, a presença e o poder de Jesus são reais, mesmo no contexto desse processo. Quando vocês estiverem reunidos para decidir essas coisas, para falarem dessas coisas, para tratarem dessas coisas, Jesus Cristo, ele já anteviu, ele sabia o quão difícil seria para nós todos. Mas ele diz o quê? Eu estarei convosco. Eu estarei ali com vocês no meio desse processo. E é isso que nos conforta. É difícil? É. É complicado? É. Ninguém quer passar por isso? Ninguém quer passar por isso. Precisa ser feito? Precisa. Mas o nosso conforto é saber que o nosso Senhor está conosco nesse processo. Uma pequena ressalva aqui que é importante. Exercícios da disciplina em casos de pecado público, pecados públicos. Então a gente está falando aqui de situações em que eventualmente, muito eventualmente, esse trâmite ali de Mateus 18, que é um trâmite demorado, às vezes vai ser tratado 1 a 1 e tudo mais, ele não vai acontecer. A situação vai ter que ser tratada de uma outra maneira, de uma maneira mais drástica, mais rápida, mais pública. A gente ora para que isso não venha acontecer, mas eventualmente é necessário.
Com pecados públicos, isso é o Berkoff. Quem fez a escola de fundamentos tem medo desse senhor aqui até hoje, por causa do livrinho dele lá. Com pecados públicos se quer dizer não meramente pecados cometidos em público, porque todo pecado, a maior parte dos pecados são cometidos em público, mas pecados que causem ofensa pública e muito geral. São pecados públicos são aqueles que pela sua própria natureza elas não ofendem o irmão em particular. Se eu xingo o irmão, eu estou ofendendo a ele. Mas um pecado público, ele ofende a igreja como um todo, direta ou indiretamente. Como que seria diretamente? O tesoureiro da igreja foi pego roubando o dinheiro da igreja. Esse é um pecado que tem que ser tratado publicamente. Simples assim. O irmão sobe aqui, pastor Marco, e começa a falar heresia. Assim, heresia daquelas bem, então eu mudei tudo, eu não entendo mais assim, a partir de agora a salvação é pelas obras. Precisa esperar, não, vamos tratar com o irmão individualmente, não. Aí a gente faz igual Paulo fez, levanta, quem quiser aqui levanta e fala, você está em heresia, isso é heresia, não pode falar. É assim que se trata. Pelo menos foi isso que Paulo nos ensinou em relação a Pedro. Lógico, toma cuidado com aquilo que você acha que é heresia, né? Às vezes quem está errado é você vai passar vergonha. Não, toma cuidado. Então são pecados que ofendem a igreja diretamente, esses primeiros que eu falei são pecados que ofendem a igreja diretamente. Um pecado de um presbítero, de um pastor, que precisa ser exposto eventualmente para que todos temam, que a palavra também ensina. Então são questões que precisam ser tratadas de maneira pública, de uma forma um pouco diferente, de um rito diferente. Mas há pecados também que ofendem a igreja indiretamente. Ofendem a honra da igreja. E lembra que um dos propósitos da disciplina é manter o bom testemunho da igreja na terra. Então digamos, eu sou servidor público. Amanhã vocês abrem o seu jornal digital e dizem, escândalo na justiça do trabalho. Foram descobertos uma quadrilha que desviava dinheiro, chefiado pelo analista Danilo José Pasquini de Paula, presbítero da comunidade cristã de Londrina. Isso já aconteceu, muitas vezes. Não foi uma nem duas, eu já vi isso acontecer numa igreja que eu estava. É triste. O irmão da igreja, de repente, é o chefe de um escândalo de uma quadrilha de roubos de carro. Já aconteceu, eu já vi isso. Uma pessoa que estava num dia aqui sentadinho conosco e na outra semana a gente descobriu que era um chefe de uma quadrilha. Ninguém sabia. Quando isso acontece, há necessidade de passar por todo esse processo? Não. O nome da igreja foi jogado no lixo por causa de uma pessoa. Então, nesse caso, a forma da disciplina ela pode ser pública, ela pode ser imediata, ela pode ser de uma outra forma, o que não quer dizer que todos os princípios envolvidos até agora vão ser dispensados. Talvez eu não vou precisar conversar primeiro, depois em dois, depois com o presbitério. Não vai precisar passar por esse trâmite, mas ainda há necessidade de misericórdia, ainda há necessidade de perdão, de buscar o arrependimento, de amor, tudo isso continua igual, não muda não. Mesmo que a gente às vezes fique bem assustado. Alguns exemplos bíblicos lá que a gente conhece. Ananias e Safira mentiram diante da igreja contra o Espírito Santo, né? E o próprio pecado de Pedro, de hipocrisia, foi cometido publicamente e prontamente repreendido por Paulo. Não teve? Vamos conversar. Não, já Ananias e Safira caíram mortos ali. Pedro foi repreendido ali imediatamente, né? Lá em Gálatas 2,14. Esse é o texto, né? Aqui usando o nosso querido João Calvino, né? A gente nunca cita ele, bem hoje eu vou citar. Vamos lá. E certamente seria absurdo que aquele que cometeu uma ofensa pública, de modo que a desgraça dela seja amplamente conhecida, fosse advertida por 1000 indivíduos. Então você ofendeu todos os membros da igreja, Danilo. Então todos os membros vão ter que chegar e falar, você me ofendeu, você me ofendeu. Não. Então isso é feito de uma outra forma. Esse é o ponto aqui a respeito dos pecados públicos. E por fim, e esse é o ponto mais importante que a gente ora do início ao fim, é restauração. Em todo e qualquer tempo, havendo arrependimento com frutos, arrependimento verdadeiro ele tem frutos, o processo disciplinar vai ser encerrado. Isso pode acontecer, inclusive, depois da excomunhão, mas daí não vai ser restauração simplesmente, aí vai ser conversão. Pelo batismo, normalmente vai passar pelo batismo todo o processo. Mas em todo esse processo, em qualquer momento, a nossa busca deve ser que aquele irmão, aquela irmã se arrependa e volte. Como eu disse, não é fácil passar por esse processo para ninguém, mas muitas vezes o Senhor permite que ele aconteça para tratamento. Eu achei muito interessante aqui, o irmão Sproul, ele diz o seguinte, o próprio Deus
lembra dessa história, o próprio Deus, como pai do filho pródigo, permite que as pessoas se apartem dele quando elas estão realmente determinadas a ir embora. Então veja, aqui a gente está falando de um coração que permaneceu duro, permaneceu impenitente, que não quis mudar. Então às vezes fala assim, é isso que você quer? É isso. Então vai lá ver o que tem lá fora. Vai lá ver. Perceba as consequências do pecado. Mas ele as deixa ir com lágrimas. É triste. A igreja sofre. A gente não quer que isso aconteça. Mas às vezes vai ser necessário que você passe por isso para ver o que vai acontecer. A exclusão deve ser exercida com temor e compaixão, deixando a porta aberta para o pecador arrependido. Se quando uma pessoa sair do nosso meio por esse motivo aqui, você ficar feliz, nunca gostei, sempre tive certeza que era um bandido, que não prestava, que vai embora mesmo, que não volte, aí você precisa se arrepender do seu pecado. Aí dá para ter uma ideia de como que você faz missões, né? Só com as pessoas que você gosta? É isso? A igreja é um grupinho fechado de amigos seus? Ou você está de fato, tem noção de quem você era? E esse é o grande ponto. Alguém que tem a exata noção de quem é, do seu pecado, da onde veio, da lama, da onde foi tirado, e do preço que foi pago para ser regenerado, nunca vai olhar alguém caído e perdido e vai olhar com prazer ou alegria para aquela pessoa. Olhar para a desgraça de alguém. Porque sabe que foi tirado daquela mesma desgraça. Quando a gente não tem essa compreensão, irmãos, quando você olha para o outro, torce para que ele caia, torce para que ele saia, que você não liga, você não tem preocupação com o pecado do outro, você não está nem aí, isso só mostra uma coisa, você não sabe o tamanho do teu pecado e você não sabe o tamanho do teu Deus e da santidade que ele tem e do sacrifício que foi feito para que houvesse uma ponte entre eu, pecador, e aquele Deus santo e maravilhoso. Uma ponte que foi feita por Cristo Jesus, na cruz dele. Então, isso mostra muito do nosso coração, irmãos. Muitas vezes o nosso Deus é desse tamaninho, pequenininho. Não, eu nem precisava muito, não. Eu sou bom pra caramba, eu sou super joia. Só faltava isso aqui. Você não sabe. Leia a Bíblia, vai ver quem você é efetivamente. Quando a gente tem a exata noção de quem nós somos, a gente nunca vai ter exatamente. E quem Deus é, naturalmente você vai olhar o teu irmão com compaixão e misericórdia. Não que você não deva continuar a tratá-lo e cuidar dele. A gente faz isso com quem a gente ama. Eu faço isso com os meus filhos. Eu faço isso com aqueles que estão perto. Mas isso se estende a toda a igreja. Certo, irmãos? Hoje encerramos, então, essa série de dois estudos temáticos a respeito da disciplina eclesiástica. Como é um assunto muito importante para a igreja como um todo, né? A gente já tinha falado disso há uns 2 ou 3 anos atrás. Nosso desejo enquanto presbitério é eventualmente voltar e trazer com uma certa regularidade alguns assuntos que são gerais para a igreja. A gente sempre tem que lembrar disso. Então, hoje nós encerramos, pois eu vou voltar com os estudos normais em Pedro, os outros irmãos com os outros estudos. E se você tiver alguma dúvida, pense, considere. Eu sei que às vezes vai surgir muitas situações, eu sei que muitas pessoas aqui já foram traumatizadas por questões de disciplina feitas de maneira equivocada. Depois venha conversar, tá bom? A gente está à disposição para isso, tanto eu quanto os outros irmãos do presbitério. Às vezes eu posso ter falado alguma coisa que você não tenha entendido, não tenha ficado claro. Venha falar conosco, porque a gente quer de fato esclarecer, ajudar, que todos possam compreender esse tema, tá bom? Graças a Deus.